Quantas vezes você já se pegou com a vontade de visitar um restaurante, um barzinho na sua cidade, ou mesmo fazer uma viagem para outra cidade ou outro país, e você se viu travada quando percebeu que não tinha companhia para fazer isso com você? Talvez você aí esteja sendo a minha versão do passado. Meu contexto, acredito que tenha sido até um pouco mais complexo. Eu sempre fui uma pessoa acompanhada, eu sempre fui uma pessoa muito cercada de amigos, cercada de pessoas queridas por perto, e eu sempre estive em um relacionamento. Então não existia essa possibilidade de eu não ter uma companhia para fazer algo. Todas as vezes que eu precisava sair para algum lugar, que eu precisava experienciar algo novo, se essa pessoa pudesse estar comigo, nós estaríamos lá juntos experienciando. E aí, no ano passado, em 2025, perdão, no final de 2024, eu me divorciei. E aí, tudo bem se divorciar, né? Você tem amigos, você tem parentes, tem pessoas próximas. Só que eu estava numa cidade completamente nova. Eu tinha vindo pra cá, pra Juiz de Fora, em 2023, pra abrir um negócio. E aí, nesse meio tempo, eu acabei me divorciando do meu ex-marido e eu me vi numa situação onde eu queria viver um estilo de vida diferente, porque eu era muito caseira e isso estava trazendo diversas complicações para minha saúde mental, porque minha vida era trabalho e casa. E eu falei, como que eu vou fazer se eu não criei laços aqui emocionais? Porque os meus contatos eram todos profissionais e eu não tinha tido espaço para fazer isso, porque quando você tem uma pessoa que é fiel ali a você, que tá sempre junto com você, você acaba não se preocupando em criar novas conexões, até porque quando a gente fala de um casamento, a gente está projetando algo que possivelmente é eterno, até que a morte nos separe. E aí, eu conversando com uma amiga, certa vez, ela também não era muito a vibe de baladinha, por exemplo, eu era doida pra ir numa baladinha aqui em Juiz de Fora. Ela falou, por que que você não vai sozinha? E eu engoli seco aquela sensação, sabe? Eu falei, cara, como que eu vou sozinha numa balada? As pessoas vão ficar me olhando, vão falar, ah lá, sem amigos, ah lá, não tem ninguém pra vir com ela, e aquele medo do julgamento, aquela ansiedade antes mesmo da situação acontecer. E talvez você já tenha passado por isso também, né? Projetar esse futuro. Como, por exemplo, ai, se eu ficar lá, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar entediada, se eu não gostar da música, se eu não gostar do local, e se eu me sentir deslocada. E aí eu decidi. Eu falei, cara, eu não vou ficar sexta-feira à noite em casa. Eu já tô tendo que lidar com o desconforto aqui, então eu vou escolher lidar com o desconforto de estar em um lugar sozinha fazendo algo diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa e talvez pra quem é tímido, pra quem é mais retraído, isso seja uma dificuldade maior, mas eu te garanto que é super possível você fazer esse exercício, mas calma que você não precisa começar por uma balada como eu fiz, tá ok? E aí eu peguei, me arrumei, coloquei um lookinho super soltinho. Acho que eu tenho vídeo aqui, vou colocar onde eu falo, né? Ai, eu tô saindo sozinha, papapá. Estou indo pra balada sozinha, porque cansei de esperar companhia pra ir comigo. Look. Achei que não tá nem muito pire, nem muito senhora. Vou colocar a bolsinha aqui, que eu danço com ela aqui na frente. E fui, gente, fui pra esse lugar. Não acho que eu tenha escolhido a melhor balada pra ir sozinha, porque eu não conhecia muito bem os espaços daqui de Juiz de Fora ainda, então depois eu fui entendendo quais eram os lugares com mais qualidade e tudo mais. Não era um lugar com tanta qualidade assim, tanto é que é um lugar que já fechou hoje, mas eu fui. E aí, como que rolou pra eu me sentir à vontade? Primeiro, que se eu não me engano, tinha alguma questão de open bar antes de até determinado horário, alguma coisa assim. E na minha cabeça, poxa, se eu chegar nesse horário, várias pessoas lá vão estar querendo também pegar open bar, já vai ter gente. Minha filha, cheguei lá, um marasmo. Eu falei, ah, isso aqui não vai ficar bom não, gente, né? O que que eu vim fazer aqui? Eu já comecei a me questionar. E aí, essa baladinha tinha um bar, né? E aí eu peguei, fui lá tomar um drink, porque eu também não sou de porre, nada disso não, eu bebo socialmente. Então eu fui tomar um drink e entender o ambiente, porque, tipo assim, tinha o bar e tinha o espaço mesmo, onde era a pista de dança.
E assim, pra resumir a ópera também, gente, o meu objetivo era sair pra dançar, tá? Então não sei qual é o seu objetivo com a saída, é importante você ter isso em mente também. Meu objetivo era sair pra dançar, porque eu gosto muito de dançar. Então, hoje em dia, se eu tiver que sair pra dançar sozinha, acompanhada, o importante é eu ter a possibilidade de dançar. E eu vi duas meninas sentadas. E aí nisso eu falei, vou dar uma daqueles filmes. Vocês vêm sempre aqui? E fui lá com o meu belo sorriso e falei, boa noite, meninas, tudo bem? Primeiramente fui com um elogio, né? Falei, mas assim, foi de coração mesmo, não foi nada manipulado, né? Falei, nossa, vocês estão lindas, elas estavam lindas. E elas pareciam ser pessoas muito sociáveis, sabe? Muito soltas, assim. Tipo eu, mas eu tava numa situação retraída, tava passando por várias coisas. E aí eu falei, vocês vêm sempre aqui? Elas falaram, a gente já veio aqui uma vez, a gente tá querendo sair mais agora. E eu dei a sorte, gente, de nesse momento ter alguém ali que deu match comigo, sabe? Que realmente me recebeu. Porque depois que eu vi que elas estavam receptivas à conversa que eu abri, eu perguntei: eu posso ficar com vocês aqui durante essa noite? E elas falaram que sim. E elas acharam um máximo eu ter saído sozinha. E eu, tipo, me cagando por dentro. E aí, a gente curtiu a noite e tal, dançamos e tudo mais. Depois eu mantive contato com elas. Essa amizade se estendeu, foi para além daquele local. Mas essa foi uma exceção, né? Estar em um lugar onde eu consegui fazer amizade facilmente. Só que, antes de eu sair, eu fiz o que provavelmente você está fazendo agora. Você pesquisou aí como sair sozinha, alguma coisa assim. E eu fiz isso. E nos relatos que eu vi as pessoas falando, elas sempre falavam assim: você nunca sai sozinha e fica sozinha, porque você sempre faz amizade. E principalmente quando se trata de sair para dançar, gente, sempre vai ter alguém ali querendo extravasar. E quando a pessoa tá querendo extravasar, ela quer socializar, ela quer dançar com outra pessoa. Todos os lugares que eu saí para dançar, tinha aquela pessoa lá que se entrosava com todo mundo. E eu me tornei essa pessoa também, mas isso foi um processo. Mas talvez uma balada seja too much para você, né? Talvez você fale assim, nossa, Vicky, numa balada sozinha é muito pra mim, é algo que eu não vou conseguir fazer. Então você vai pela lei do esforço mínimo. Você vai fazer uma coisa que possivelmente é menos complexa, pode soar com menos exposição pra você. Então você vai entender aí o que você gostaria de fato de fazer. Você gosta de ir ao cinema? Você gosta de cafeteria? Ou você nunca foi, nunca experienciou? Começa a pesquisar, você pode até pedir o chat GPT também, lista de coisas e lugares que você pode fazer sozinha. Antes de eu ir até essa balada, né, todas as vezes que eu tentei sair sozinha, eu não consegui, porque quando eu comentava com alguém, alguém falava, vou com você. Mas alguns programas que vieram à minha mente foi cafeteria, foi concerto de música, então aqui na minha cidade tem concerto de música clássica, então é uma coisa legal, são programas que você chega, você senta e você assiste, você não demanda uma interação. Então programas que não demandem interação entre você e outra pessoa, fica mais fácil de você se destravar, de você ir lá, você curtir o momento com a sua própria companhia. E aí de lá pra cá, esses movimentos começaram a ser naturais pra mim, porque não adianta você querer esperar ter alguém para fazer algo com você, principalmente quando você já passou dos 23, 24 anos. Por que eu falei essa idade? Porque é uma faixa etária onde as pessoas estão começando a assumir responsabilidades mais sérias na vida. Então, faculdade, aí vem estágio, ou vem trabalho, vem empreendedorismo. No meu caso, que eu sou empreendedora também, eu tenho uma vida muito corrida. Da mesma forma que eu não estou disponível todas as vezes que alguém quer minha companhia, as pessoas não estão sempre disponíveis para quando eu quero a companhia delas. Ou às vezes elas nem estão disponíveis financeiramente para fazer aquilo que eu quero fazer. Então, se teve uma coisa que eu fiz em 2025, inclusive tem vlog aqui da primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro sozinha. E foi uma coisa que eu fiz muito em 2025. Fui muito pro Rio, fui sozinha, me expus a ambientes que me faziam bem, como sentar ali na orla da praia, ouvir uma música ao vivo, comer uma comida gostosa, atividades que me davam prazer e que não dependiam de uma interação direta, ficar ali pensando sobre a vida. Uma das minhas idas ao Rio também, eu gostava bastante de pegar a bicicleta, pedalar na praia, depois sentar no quiosque, tomar um café da manhã, escrever um pouco sobre o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Então, é importante você entender quais são esses movimentos que
são menos desconfortáveis para você começar essa jornada de solitude, que é algo que a gente vai falar bastante aqui nesse canal. Então, me conta abaixo nos comentários algo que você gostaria de fazer, que você ainda não tem coragem, que eu vou te dar um incentivo lá. E também vou te mostrar que sair sozinho não precisa ser sinônimo de querer continuar sozinho nessa saída. Tem como você socializar, tem como você fazer amizade com novas pessoas e, quem sabe, ter companhia e ir até para outros programas depois. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Nesse canal eu quero trazer bastante para vocês sobre desenvolvimento pessoal, solitude, autoconfiança. E se você tem a sugestão de algum tema, é só você deixar abaixo também, que vai ser um prazer gravar para vocês.